Viver em Outro Mundo. Capítulo 66. Ataque. Assim que a luz negra estava prestes a atingir os quatro, de repente uma camada de água os protegeu. O escudo parecia fino e transparente, mas a luz negra não conseguia passar pela guarda. Depois que a luz negra desapareceu, Green se levantou na cabeça do morto-vivo e de repente saltou na direção onde a luz negra foi emitida. Embora ele ainda estivesse usando a armadura corporal, com uma velocidade muito rápida, ele desapareceu na frente de todos em um piscar de olhos. Enquanto isso, Meirin disse a Zhao: Mestre, volte. Zhao sabia que deveria ouvir Meirin, então imediatamente ordenou que os seus mortos-vivos recuassem. Mas Luz Negra disparou contra eles, mas Zhao conseguiu notar de onde eles vieram. Ele dirigiu seu exército de mortos-vivos para correr para onde a luz negra estava sendo emitida. Os 8 magos negros pareciam estar escondidos na floresta. De repente, uma tela se projetou na frente dele, piscando pontos de cores diferentes. Os pontos vermelhos os representavam e os mortos-vivos que ele convocou. Os pontos verdes representavam as pessoas da caravana de Marquei, e havia alguns pontos pretos escondidos na floresta. Havia 8 pontos pretos, mas um deles estava ao lado de um ponto vermelho. Zhao olhou e viu que era a direção para onde Green foi. Um dos pontos pretos também estava correndo naquela direção, deixando os outros 6 pontos pretos para trás. Zhao ordenou que seus mortos-vivos se dividissem em 7 equipes. 6 das equipes terão 200 mortos-vivos cada, que ele enviou para os 6 pontos pretos, enquanto os 157 restantes ficaram por perto. Meg também fez seus preparativos enquanto sussurrava baixinho um feitiço que formava uma pálida mortalha de ar que cercava ela e Zhao. Afinal, sua missão era proteger Zhao. Os 6 pontos pretos descobriram as intenções de Zhao, então eles imediatamente correram em direção a ele. Na opinião deles, livrar-se de Zhao era a única esperança de vitória. Se eles fossem cercados pelos mortos-vivos, mais cedo ou mais tarde eles seriam mortos. O grupo mercenário imortal enfrentou o perigo inúmeras vezes, como quando enfrentou o clã Shin. Na época, eles eram magos negros de 7º nível, mas o clã Shin ainda era capaz de matá-los, forçando-os a se transformarem em mortos-vivos. Agora sua verdadeira força estava apenas no 6º nível. Se não fosse pelo fato de que a magia negra era realmente estranha, então seria impossível para eles correrem desenfreados no continente. Mas desta vez, eles encontraram uma situação ainda mais perigosa. Não só ao outro lado tinha 2 pessoas com força no 8º nível, como também tinha um exército de mortos-vivos. Eles poderiam dizer que as suas chances de ganhar eram muito baixas. Essa foi a razão pela qual eles tomaram a iniciativa de atacar Zhao. Não era porque eles achavam que tinham a capacidade de matar Zhao, mas queriam ver se poderiam escapar depois de tirar a vida de Zhao. Eles haviam experimentado muitas batalhas com inimigos antes e, portanto, pensaram que, se corressem, seria provável que Zhao os perseguisse. Então eles queriam tentar atacar Zhao primeiro, depois encontrar uma maneira de escapar. Mas eles não sabiam que se tivessem se virado e fugido, Zhao não teria vindo atrás deles porque ele realmente não queria lidar com o incômodo. Zhao percebeu que as manchas pretas estavam se aproximando. Vovó Meirin, eles estão vindo. Meirin assentiu, embora não precisasse que Zhao lhe dissesse isso. Como uma poderosa maga de 8º nível, além do fato de que ela era rica em experiência em lutar contra inimigos, como ela poderia não saber que eles estavam vindo? No entanto, Zhao enfrentou uma surpresa. Embora ele soubesse que alguns do grupo de mercenários imortais estavam se aproximando, ele não conseguia nem ver suas sombras. A tela projetada na frente dele mostrava claramente pontos pretos fora de sua proteção de mortos-vivos, mas ele não conseguia ver uma única pessoa, nem mesmo suas sombras. Foi realmente estranho. Embora Zhao estivesse curioso para saber o motivo, ele sabia que agora não era hora de perguntar. Ele já havia avisado Meirin, além de saber onde as pessoas estavam, então não estava preocupado. Os pontos pretos se aproximaram, e agora eles estavam dentro de sua proteção de mortos-vivos, mas os mortos-vivos não notaram nada. Vendo isso, Zhao então entendeu que aquelas pessoas deveriam estar usando algum tipo de magia secreta. Então agora os mortos-vivos não conseguiam encontrá-los. Mas Zhao não disparou de medo. Ele acreditava em Meirin. Se ela não pudesse encontrá-los, então ela não seria chamada de maga de 8º nível. Além disso,
Os mortos-vivos de Zhao ainda tinham um truque que ele poderia usar. Seus mortos-vivos eram uma variação de espíritos mortos-vivos. Tinham um ataque espiritual, algo que os magos temiam encontrar. Zhao olhou firmemente para sua tela, pronto para se envolver a qualquer momento. Agora ele parecia misterioso porque estava vestido como um mago negro, além de poder ficar sentado imóvel em meio a tal batalha. Há muito que Meirin sentia as pessoas se aproximando, mas não se mexeu. Ela não estava preocupada com a segurança de Zhao porque ele tinha Meg ao seu lado. E se Meg não conseguisse protegê-lo, ele sempre poderia entrar no espaço. Ela não tinha nada com que se preocupar. Neste ponto, Zhao descobriu que as manchas pretas pararam a 10 metros dele. Ele sentiu que era hora, então se levantou e gritou: "Ataque!" Para comandar seus mortos-vivos, ele realmente não precisava gritar, mas ele sempre quis dar esse comando, além de estar se encorajando. De sua explosão, Meirin começou a lançar um feitiço, enquanto Zhao de repente sentiu seus mortos-vivos explodindo uma forte força espiritual. Meirin ficou surpresa, mas ela então entendeu o que Zhao estava fazendo, então ela mudou seu feitiço. Ela originalmente usaria um ataque mágico para ferir aqueles caras e depois capturá-los no espaço, mas agora ela permitiu que Alien atacasse porque ela estava muito clara sobre o que um ataque espiritual faria com um mago. Embora ela não soubesse como Zhao descobriu onde essas pessoas estavam, ela não pensou muito nisso quando imediatamente lançou outro feitiço. 6 dragões de água apareceram ao seu lado, que então correram direto para aqueles 6 homens. No momento em que Meirin acabou de formar os dragões de água, os 6 homens apareceram ao redor de Zhao em um semicírculo a menos de 10 metros dele. Aparentemente, eles usariam magia para atacar, mas de repente foram atingidos por um ataque espiritual, ferindo-os. Assim que foram expostos, os 6 dragões de água os envolveram. Assim que Zhao abriu um buraco no espaço, Meirin imediatamente jogou os 6 homens para dentro. Zhao e Meirin se sentiram aliviados. O momento de seu ataque foi perfeito. Antes que essas pessoas estivessem prestes a lançar sua magia, elas foram subitamente atingidas por um ataque espiritual, permitindo que Meirin aproveitasse a oportunidade para prender essas pessoas e julgá-las no espaço. O fator-chave foi a projeção na tela. Mesmo que essas pessoas fossem invisíveis, elas não poderiam ficar escondidas sob os olhos de Zhao. Junto com o ataque espiritual, dobrou seu potencial de guerra. Viver em Outro Mundo capítulo 67. Subir de nível morto-vivo. Este capítulo foi patrocinado por fãs de todo o mundo. Cris Agayane, Dinamarca, Pontep C, Tailândia, Davi F, EUA, Ipo MP, Austrália. Obrigado. Quase todos os homens de Laura tiveram ferimentos. Esses homens eram leais a Laura, não ao clã Marquei. Desde jovem, Laura entendeu que os homens dados a ela pelo clã não eram confiáveis. Então ao longo dos anos ela vinha tentando cultivar suas próprias forças. Por causa dos riscos da transação desta vez, ela teve que levar seus homens mais leais, mas eles quase morreram. Depois que Zhao jogou alguns do grupo de mercenários imortais no espaço, ele ouviu a voz: objetos robóticos de classe avançada foram descobertos no espaço. Prosseguindo com o novo programa de implantação. Implantação bem-sucedida. Objetos robóticos não têm efeitos tóxicos. Agora irá fortalecê-los com toxinas. Executando o programa de extração nesta nova classe de objetos robóticos avançados. A classe original de objetos robóticos agora será reforçada. Zhao entendeu o que a voz queria dizer. Ele realmente conseguiu. Uma vez que os 6 mortos-vivos do grupo de mercenários imortais entraram no espaço, eles realmente se tornaram um de nós. Além disso, eles também foram fortalecidos com as toxinas do pântano, dando-lhes um poder de ataque mais forte. Não só isso, quando o espaço descobriu que os 6 mortos-vivos eram mais avançados que os outros, ele nivelou todos os mortos-vivos que ele tinha. Zhao ainda não teve tempo de se sentir satisfeito quando uma sombra azul disparou em sua direção e gritou: "Mestre!" Era Gren, que estava segurando 2 figuras negras. Parecia que eles eram os membros restantes do grupo mercenário imortal. Com um pensamento, Zhao abriu um buraco, então Gren jogou os 2 membros no espaço. A voz soou novamente, dizendo-lhe que o processo de reforma estava acontecendo novamente. Nesse momento, todos os mortos-vivos ao redor de Zhao acenderam uma pequena luz.
A luz era tão pequena e rápida que se Zhao não estivesse sentado em seu morto-vivo, ele poderia não ter notado. Depois que a luz desapareceu, Zhao descobriu que os mortos-vivos haviam mudado. Seus corpos eram de um verde mais profundo e o fogo vermelho da alma onde seus olhos deveriam ser mais exuberantes. O corpo de seu morto-vivo ficou verde escuro. O único lugar onde era diferente era o padrão branco em sua cabeça. O padrão foi moldado semelhante a um olho. Era um padrão complexo que, se você o encarasse por um longo tempo, sentiria que estava girando, sugando sua alma. Além disso, seus mortos-vivos pareciam ter se tornado maiores. Originalmente tinha apenas 10 metros de comprimento, mas agora atingiu um total de 15 metros. Mas essa não foi a única mudança. O baú dos mortos-vivos se transformou em um espaço fechado quando o cristal verde formou paredes entre as costelas, sem deixar vestígios de uma lacuna. O espaço dentro do baú tinha agora 2 metros de altura, 4 metros de comprimento e 3 metros de largura, com piso plano e teto em forma de arco. Não só você pode sentar dentro do peito, você também pode se levantar e se movimentar. No pescoço do morto-vivo apareceu uma espécie de estranha armadura de osso. Não afetou o morto-vivo, pois ainda podia virar o pescoço para olhar ao redor, mas essa armadura de osso formou algo como um corredor que dava acesso direto à boca do morto-vivo de seu peito. A boca era muito grande. Desde que a boca estivesse aberta, poderia formar um espaço de 3 metros de largura, 5 metros de comprimento e 1 metro de altura, permitindo que uma pessoa se sentasse ali e visse a situação do lado de fora. Nas costas dos mortos-vivos cresciam muitas esporas ósseas horríveis que pareciam brilhar com luz verde piscante, e em sua cauda cresciam 3 pontas longas que apontavam para cima, para a esquerda e para a direita. Apenas a visão deles mostrava o quão poderosos e letais eles eram. Zhao e Meg olharam para as mudanças dos mortos-vivos, sem saber como se tornaram assim ou quando as tábuas de madeira foram derrubadas no chão. Não se tornou apenas uma maneira espaçosa de viajar, mas também uma arma assassina. Meirin e Gren ficaram surpresos. As mudanças nos mortos-vivos estavam completamente além de sua imaginação. Zhao levou um momento para se recompor, então com um pensamento, ele imediatamente colocou o resto dos mortos-vivos dentro de seu espaço. Então ele chamou Meirin e Gren. Vovó Meirin, vovô Gren, vamos entrar na boca dos mortos-vivos. Os mortos-vivos tinham 2 entradas. A entrada da frente era a boca, enquanto a outra ficava atrás do peito. Zhao notou que havia alguns pedaços de ossos que você poderia abrir, permitindo que você entrasse em alien por trás. No entanto, Zhao não queria entrar pela parte de trás, porque era o lugar onde os animais defecavam. Ele não queria entrar ou sair de lá. Gren e Meirin entraram no morto-vivo com Zhao, que imediatamente abriu a boca para deixá-los entrar. O baú parecia estar bem fechado, sentindo apenas um pouco de vento. Uma vez lá dentro, Gren e Meirin não puderam deixar de se sentir surpresos. Eles realmente não esperavam que o espaço dentro do baú se tornasse assim. Não mudou muito. Eles olharam para Zhao, que riu. Eu não pensei que seria assim depois que eu coloquei aqueles caras do grupo de mercenários imortais no espaço. O espaço tornou todos os mortos-vivos mais fortes, e é por isso que ficou assim. Agora não podemos sentar aqui e ver a situação externa. Gren assentiu enquanto olhava ao redor. Embora não seja muito, você ainda pode ver lá fora. Bem, mestre, seria ótimo se fôssemos ver o clã Marquei assim. Zhao sorriu. Então vamos vê-los. Ele ordenou que os seus mortos-vivos subissem na encosta. Laura e todos os outros não viram o que aconteceu atrás da encosta. A última coisa que viram foi uma sombra azul segurando 2 objetos humanoides pretos indo atrás da encosta. Então todos os mortos-vivos que os ajudaram desapareceram. Laura estava prestes a enviar pessoas para ver o que havia acontecido quando um esqueleto de crocodilo rastejou por trás da encosta. Aquele esqueleto de crocodilo parecia muito familiar, como aquele em que o Mago Negro estava sentado, mas havia mudado, parecendo mais feroz. Embora ela não tenha dado uma boa olhada na aparência daquele morto-vivo, ela claramente se lembrava que não tinha esporas ósseas tão grandes descendo pelas costas. No entanto, Laura tinha certeza que era um morto-vivo que pertencia ao Mago Negro que os ajudou. Isso porque ela nunca tinha visto o grupo mercenário imortal usando tal morto-vivo. Se eles tivessem aquele morto-vivo, eles o teriam usado para cercá-los desde o início. Laura e seus homens ficaram nervosos.
Afinal, aquele morto-vivo era muito assustador. Seus ossos verdes escuros brilhavam com frieza sob o sol, enquanto sua boca de 4 metros de comprimento expunha fileiras de presas. E embora suas pernas não fossem altas, tinha garras longas e afiadas que não deixavam dúvidas da destruição que poderia trazer. Tal monstro estava vindo em direção a eles. Laura e seus homens seguraram suas armas com força, seus corações subindo a garganta. Sob o olhar deles, o morto-vivo parou a 5 metros deles. Quando sua boca se abriu, eles sentiram uma explosão de medo. Mas então Green saiu da boca do morto-vivo. Viver em Outro Mundo capítulo 68, Ídolo. Green olhou em volta e viu Laura. Olá, clamarquei. Meu mestre gostaria de falar com você. Ele chamou Zal de seu mestre como seguidor de um mago respeitosamente faria. É claro que Laura entendeu o que Green quis dizer, mas hesitou. Ela tinha um tesouro com ela, e se o outro lado quisesse aquele tesouro, não seria muito perigoso se ela fosse junto com Green. Green era uma boa pessoa. Um olhar para Laura e ele entendeu sua hesitação, mas não a culpou por isso. Embora Laura não estivesse preparada para seguir Green para ver Zal, já que o outro lado salvou, ela ainda precisava agradecer. Laura saltou de sua carruagem, então foi até Green e fez uma reverência. Poderoso guerreiro, por favor, aceite os agradecimentos de Laura Marquei. Não sei se poderia ter a oportunidade de ver o distinto mago. Embora Laura fosse muito educada, o significado de suas palavras era claro. Se você quer me ver, então você terá que sair e me ver. Green olhou para Laura e assentiu. Ele também achou que eles deveriam ir para o lado de Laura. Embora eles não soubessem porque o grupo mercenário imortal atacou, essa era uma boa chance de estabelecer um relacionamento com Laura e o clã Buda. Dentro do baú do morto-vivo, Zal, Meirin e Meg estavam esperando por Green. Zal originalmente queria sair para ver Laura, mas Green achou que seria muito humilhante. Então ele disse a Zal para esperar aqui até que ele voltasse. Uma vez que Green estava dentro de novo, ele disse: Mestre, aqui está de fora se chama Laura, um gênio do clã Marquei. Quando você for conhecê-la, se ela perguntou sobre o grupo de mercenários imortais, diga que nós os repelimos. Dizer que os tornamos leais a nós. Zal assentiu. Não se preocupe, vovô Green, eu sei o que dizer. Ele saiu, seguido por Green e Meg, deixando Meirin para trás. De pé ali, Laura estava um pouco nervosa. Ela não sabia como o mago responderia, pois sabia que o que estava fazendo era rude. Mas ela não podia arriscar o tesouro que estava com ela. No entanto, ela também sabia que os magos negros geralmente eram rabugentos e que ela poderia tê-lo ofendido. Se o mago negro quisesse lidar com ela, ela estava com medo de não poder sair daqui hoje. Esse pensamento encheu Laura de algum arrependimento. Com sua força atual, ela não seria capaz de segurar o Necro-Orb se o mago negro quisesse. Enquanto ela estava se sentindo arrependida, Laura de repente notou 3 pessoas saindo da boca do morto-vivo. Um deles era um mago negro. Embora o corpo do mago não fosse muito alto, ele estava vestindo um manto preto alto enquanto segurava um cajado mágico. Laura, com sua experiência nos negócios, percebeu de relance que o manto e o cajado mágico eram baratos e de má qualidade. Mas pelo temperamento do mago, Laura omitiu quase completamente essas duas coisas. Seu temperamento único parecia ser muito humilde, mas ao mesmo tempo, parecia muito contraditório. Enquanto isso, Laura também notou outro detalhe. Embora o mago negro estivesse vestindo uma túnica que cobria todo o seu corpo, ela ainda podia ver sua mão que estava saindo enquanto segurava o cajado mágico. Quando ela viu essa mão, os olhos de Laura não puderam deixar de encolher. A mão não era velha e não tinha rugas. Embora fosse a mão de um homem, a pele era muito branca e delicada. Se esta mão refletia a idade deste mago, então Laura poderia facilmente dizer que o dono desta mão não tinha mais de 30 anos. Um mago negro avançado que não tinha mais de 30 anos? Que tipo de conceito era esse? Isso era igual ao mais forte do continente e teria infinitamente um futuro brilhante. Para um clã grande, tal pessoa ajudaria esse clã a crescer. Mas Laura cuida dos negócios da família há vários anos, então, mesmo depois de ver uma cena tão grande, levou apenas um momento antes que ela pudesse se acalmar e voltar ao normal. Diferente de Laura, Zal se sentiu muito animado. A razão pela qual ele estava animado era por causa da aparência de Laura. Embora Laura fosse bonita,
Em sua vida passada Zhao tinha visto uma variedade de belezas. Esse não era o motivo da excitação de Zhao, mas sim porque Laura parecia uma pessoa específica. Em sua vida passada, quando Zhao era um otaku, ele gostava de música. Ele ouvia principalmente algumas músicas chinesas, então sabia ainda menos sobre cantores estrangeiros. Mas ele sabia de um nome, Taylor Swift. Taylor Swift era uma cantora de música country. Quando Zhao tinha quase 20 anos, na época em que Taylor tinha 20, ele achava que ela parecia doce e seu canto era muito atraente, então ele rapidamente se apaixonou por ela. Zhao tinha uma foto de Taylor na área de trabalho do computador. A aparência de Laura era quase como se tivesse sido esculpida em um molde da aparência de Taylor. Ela era tão parecida que Zhao não parava de examiná-la, desde a altura até o cabelo loiro. Ela era simplesmente quase exatamente a mesma. A única diferença era que Laura tinha um corpo que praticava artes marciais, mas isso lhe dava uma atração inexplicável. Enquanto os homens a vissem, eles iriam querer conquistá-la. Encontrando seu ídolo diante de seus próprios olhos, como Zhao não estava animado. Embora ele soubesse que a pessoa na frente dele não era Taylor, ele ainda não podia deixar de se sentir animado. Felizmente, ele estava vestindo uma túnica de mago que bloqueava seu rosto. Se Laura visse o olhar vago e feliz em Zhao, isso prejudicaria muito sua impressão dele. Laura respirou fundo e fez uma reverência profunda para Zhao. Caro mago, obrigado por sua ajuda. Por favor, aceite minha mais sincera gratidão. Zhao logo se recuperou depois que também respirou fundo para se acalmar. Na frente de uma estrela como essa, ele não deveria ser muito louco, e ser mais sensato. Além disso, ele sabia que quem estava na frente dele não era Taylor, mas Laura. A senhorita Laura é muito educada. Acabamos de passar e encontramos aquele notório grupo de mercenários. Infelizmente, não pudemos destruí-los e, em vez disso, deixá-los fugir, disse Zhao. Laura ficou surpresa por um momento. Ela tinha visto Gren carregando dois objetos na parte de trás da encosta, mas não esperava que fossem parte do grupo de mercenários imortais. Se sim, então era bom que o grupo mercenário tivesse sido eliminado. E Laura também foi capaz de confirmar sua especulação anterior de que o Mago Negro era muito jovem, o que ela podia dizer pelo som de sua voz. Laura sorriu para Zhao. Você não precisa sentir nenhum arrependimento. Eu não vou permitir que o grupo de mercenários imortais fique desenfreado por tanto tempo no continente. Desta vez eles vão realmente se arrepender. Já que você nos ajudou contra essas pessoas, você pode temer que isso apenas lhe traga mais problemas, mas por favor, não se preocupe. Depois que eu voltar para o meu clã, eles enviarão uma equipe para erradicar o grupo de mercenários imortais. Então, por favor, tenha certeza. Zhao riu levemente. Senhorita Laura é muito gentil. Um mero grupo de mercenários não é muito aos meus olhos, então você não precisa se preocupar com isso. Ouvindo o que Zhao disse, Laura não pôde deixar de acenar com a cabeça. Se alguém mais dissesse isso, ela não acreditaria, mas como Zhao disse isso, ela acreditou nele. Ela tinha visto o quão poderoso Zhao era. Ele não só tinha um guerreiro de 8º nível, mas também podia chamar todos aqueles mortos-vivos. Gren estava olhando para o céu, então se virou para Zhao. Mestre, está ficando tarde. Não devemos nos apressar? Zhao sabia o que Gren queria dizer que eles deveriam ir. Desta vez eles só queriam conhecer o clã Marquei. Eles não queriam que as pessoas pensassem que eles estavam ameaçando o clã Marquei para retribuir. Vendo Zhao prestes a sair, Laura disse imediatamente: Querido mago, estamos nos preparando para acampar aqui hoje. Se você não se importa, por favor, fique conosco. Eu gostaria de convidá-lo para jantar para expressar minha gratidão. Zhao balançou a cabeça. A senhorita Laura está determinada, mas tenho certeza de que teremos oportunidade de nos ver novamente no futuro. Tendo dito isso, ele se virou e caminhou em direção a seus mortos-vivos. Laura ansiosamente deu 2 passos rápidos à frente e rapidamente vestiu o manto de Zhao. Caro mago, por favor, espere. Quando ela agarrou Zhao, Laura não sabia se era ou não uma ilusão, mas ela podia sentir um cheiro fresco do corpo de Zhao, como uma pradaria durante a primavera, fazendo as pessoas se sentirem revigoradas e vibrantes. Viver em outro mundo. Capítulo 69. Seus planos. Foi uma sensação muito estranha. Laura nunca pensou que apenas um cheiro a faria pensar em tantas coisas. O odor vindo do corpo de Zhao cheirava a mar,
deixando-a sentir seu ânimo sendo elevado. Laura congelou por um momento, mas Zhao se virou para olhar para o lindo rosto de Laura. Senhorita Laura, o que você está fazendo? Laura se recuperou, então corou e rapidamente soltou as roupas de Zhao. Sinto muito, querido mago. Posso perguntar seu nome? Claro. Meu nome é Zhao. Zhao usou seu nome de sua vida passada. Se dissesse que era Adam Buda, temia que fossem caçados. Ele não era um idiota. Laura tirou uma medalha de ouro e a entregou a Zhao. Senhor Zhao, isso mostrará que você é um Gold VIP. Mostre esta peça de ouro para qualquer uma de nossas empresas Marquei no continente e você receberá um desconto de 20%. Além disso, se você quiser vender qualquer coisa no Purcell, Ducado, enquanto você estiver segurando isso, a empresa Marquei pagará o preço total de compra para comprar uma de suas mercadorias. Eu sei que isso simplesmente não é suficiente para retribuir sua gentileza, mas em nome da minha paz de espírito, por favor aceite. Laura estava se curvando enquanto segurava a medalha de ouro bem acima de sua cabeça. Zhao queria esta medalha de ouro. Com isso, o que ele fizer no futuro será mais conveniente. Ele podia ver que desta vez, Laura devia estar fazendo algo importante, caso contrário ela não estaria tão ansiosa para chegar à fortaleza de Montenegro. Apesar de ter sofrido grandes perdas, ela ainda não queria voltar e preferia ficar aqui para acampar, então partir amanhã. Mas Zhao não insistiu nisso. Ele apenas pegou a medalha de ouro e disse, obrigado, senhorita. Tendo olhado cuidadosamente para a peça de ouro, ele pôde ver que a medalha de ouro era do tamanho da palma da mão, feita inteiramente de ouro puro, e a forma dela era como uma bana florescendo, e no centro estava a palavra Marquei. Depois que Zhao conquistou a medalha de ouro, Laura endireitou o corpo e soltou um suspiro. Ela estava realmente com medo de que Zhao não aceitasse a medalha. Laura não deu a medalha de ouro a Zhao inteiramente por agradecimento, mas o principal motivo era formar um relacionamento entre ela e Zhao. Ele era um mago negro avançado, e tão jovem, além de estar ladeado por Green, um guerreiro avançado. Se ela pudesse formar um relacionamento com Zhao, isso só poderia ser uma coisa boa. No continente Arca, a força era respeitada. Se Laura pudesse se tornar amiga de Zhao, o mago negro avançado, seria uma grande influência para sua posição em seu clã. Então, quando ela viu que Zhao aceitou a medalha de ouro, ela se sentiu aliviada. Contanto que Zhao usasse a medalha de ouro, ela seria capaz de encontrá-lo e, lentamente, formar um relacionamento mais próximo. Depois de olhar para a medalha de ouro, Zhao a enfiou na manga para que não pudesse ser vista quando a jogou no espaço. Depois de receber a medalha de ouro, Zhao disse, senhorita Laura, tenho certeza de que você tem muitas coisas para fazer. Não vou impedi-la, mas teremos oportunidade de nos ver mais tarde. Tendo se afastado, Laura não impediu desta vez, mas disse às costas de Zhao, se o senhor Zhao quiser me procurar, apenas mencione meu nome casualmente em uma das lojas da família Marquei, e você pode me enviar uma mensagem. Zhao não se virou e apenas acenou suavemente enquanto subia na boca do morto-vivo. Uma vez que Meg e Green seguiram Zhao no corpo do morto-vivo, o morto-vivo rapidamente deixou o campo de batalha. Laura observou enquanto os mortos-vivos se afastavam. Uma vez que se foi, ela não pôde deixar de soltar um suspiro. Então uma garota de 15 anos, que estava vestindo uma roupa de empregada, veio para o lado de Laura segurando uma caixa que continha um orbe cheio de almas mortas. A garota deu a volta em Laura e disse, senhorita, será que realmente teremos que acampar aqui? Laura olhou para os corpos e ossos no campo de batalha. Seus olhos brilharam com frieza. Claro. Vamos descansar aqui à noite. Amanhã de manhã, estaremos a caminho da fortaleza de Montenegro o mais rápido possível. Envie alguém para ficar de vigia na parte de trás da encosta. Um guerreiro saudou, então se virou e correu para a parte de trás da encosta. Laura virou-se para a garota vestida de empregada e disse, Nier, você está com medo? Nier estava pálida, mas ela balançou a cabeça. No entanto, Laura ainda viu o olhar angustiado no rosto de Nier. Ela tocou a cabeça e disse, não se preocupe, Nier. Você não precisa ter medo, eu não vou deixar uma coisa dessas acontecer com você. Embora Nier fosse a empregada de Laura, os dois cresceram juntos. Por causa disso, Laura sempre sentiu que Nier era como uma irmã, então ela confortou. No entanto,
Laura deixou muito claro que desta vez eles realmente tinham algo a temer. Por causa dos riscos desta transação, apenas alguns membros do núcleo do clã sabiam sobre isso, mas de alguma forma o grupo de mercenários imortais estava esperando dias de antecedência para emboscá-los. Então eles aparentemente sabiam sobre seus planos. O grupo de mercenários imortais não eram profetas, eles só podiam confiar em suposições para seus roubos. Então alguém deve ter contado a eles sobre o plano. Embora Laura ainda não soubesse ao certo quem era essa pessoa, ela poderia pelo menos determinar uma série de pessoas. Na verdade, Laura entendeu que alguns em seu próprio clã esperavam sua morte. Seu pai era o segundo herdeiro do clã, mas não se importava muito com os negócios da família. No entanto, desde que ela assumiu o negócio, a posição do pai como segundo herdeiro ficou mais estável, o que trouxe muita pressão para vários outros herdeiros. Em um clã grande, qual foi o mais brutal? Sem dúvida, a competição entre os membros da família era mais brutal. Laura, embora ainda jovem, aos poucos compreendeu essa verdade desde que assumiu os negócios da família. Mas ela não achava que as pessoas do clã fariam coisas tão absolutas. Neste momento, Laura sabia que no futuro, não importa o que acontecesse, ela não poderia contar com o clã. Essa foi uma das razões pelas quais Laura tentou conquistar Zal. Se mais tarde, o clã não era realmente confiável, então com o apoio de Zal como um mago poderoso, Laura poderia sair e viver sozinha sem medo de represálias da família. Zal não sabia o significado completo do que Laura estava fazendo porque não sabia o que o grupo mercenário imortal estava tentando pegar, mas ele saberá em breve. Depois que Zal e todos saíram rapidamente do campo de batalha, eles se reuniram em torno de Gren na sala do corpo do morto-vivo. Zal pegou a medalha de ouro e a entregou a Gren. Vovô Verde, olhe para esta medalha de ouro. Com isso, nossos planos não terão mais sucesso. Gren olhou cuidadosamente para o ouro. Ah, sim. Com essa medalha de ouro, além da gentileza de Laura, será uma grande ajuda para nosso desenvolvimento futuro. No clã Marquet, Laura é a segunda filha. Ela assumiu os negócios da família no Ducado de Purcell, então isso é muito benéfico para nós. Zal franziu a testa. Alguém vai suspeitar de nós? Verde balançou a cabeça. Eles não deveriam, mestre, desde que nós rapidamente vendamos os rabanetes e retornemos ao Deserto Negro. Porque se os mortos-vivos do Pântano da Carniça parecessem estar vagando pelo Deserto Negro, acho que ninguém entraria facilmente em nosso território, tornando-nos mais seguros. Zal assentiu com a cabeça. Com pensamento, o grupo de mercenários imortais de 8 homens apareceu na frente dele. Felizmente, a sala no corpo do morto-vivo não era pequena, caso contrário não caberia tantas pessoas. Os 8 homens usavam estilos semelhantes ao manto escuro de Zal, mas não tinham um cajado mágico nas mãos. Quando eles saíram, em forma de cerimônia, as 8 pessoas imediatamente disseram em uníssono para Zal, mestre. Zal assentiu e disse, chapéu. Os 8 homens tiraram os chapéus e apareceram 8 caveiras. Eles eram crânios de cristal verde escuro com fogo vermelho como alma em seus olhos. Algumas pessoas achariam o cristal bonito, enquanto outras o achariam estranho. Por que você atacou Laura? Zal perguntou. A sabedoria desses 8 aparentemente não foi afetada. Um respondeu imediatamente, mestre, recebemos a notícia de uma pessoa do clã Marquet que Laura tinha o Necro-Orb, que pode melhorar os mortos-vivos. Qual pessoa do clã Marquet lhe deu essa notícia? Zal perguntou. Nesse momento, Gren de repente perguntou, mestre, você está dizendo que eles podem falar? Viver em outro mundo capítulo 70, Forças Misteriosas. Este capítulo foi patrocinado pelo Anonymous. Obrigado. Zal ficou chocado quando Gren fez essa pergunta. Eles já disseram várias palavras, mas Gren ainda perguntou se esses 8 caras poderiam falar. Isso foi muito estranho, certo? Gren não os ouviu falar. Zal se virou e olhou para Gren. Vovô Gren, nós já dissemos várias palavras um para o outro, você não nos ouviu? Gren e todos os outros balançaram a cabeça, o que confirmou que, embora Zal tivesse um diálogo com esses mortos-vivos do grupo mercenário, Gren realmente não os ouviu. Vendo Zal intrigado, Meirin disse, há poucos mortos-vivos que sabem falar, mas estes são mortos-vivos de alto nível, então eles podem falar diretamente com o jovem mestre através do poder espiritual. Ouvidos, mas na verdade, eles não estão fazendo nenhum som.
Quando ele ouviu a explicação de Merin, Zhao assentiu, então se virou e falou com os magos negros mortos-vivos. Já que você me chamou de mestre, você não usará mais seus nomes anteriores. Eu lhe darei novos nomes. Qual de vocês era o chefe? Um dos mortos-vivos deu um passo à frente. Mestre, eu sou. Bem, a partir de hoje seu nome é Drunk. O segundo se chamará Amer. E os próximos serão Montaigne, Edge, Punch, Rache, Scales e Brick. As 8 pessoas aceitaram em uníssono. Embora eles não tivessem tanta sabedoria ou influência, o espaço os deixou saber que Zhao era seu mestre, então eles certamente não refutaram as palavras de Zhao. Agora responda a minha pergunta. Quem te disse que Laura tem cineclube? Zhao exigiu. Bêbado disse rapidamente, mestre, ouvimos esta mensagem de um dos membros do clã Marquei. A princípio, não acreditamos, mas se o que ele disse fosse verdade, então queríamos obtê-lo para aumentar nossa força. Zhao assentiu. Era como ele pensava, apenas uma luta dentro do clã. Nada notável. Ele então se virou para Bêbado e disse, já que você me chama de mestre, me diga onde estão todas aquelas coisas boas que você roubou ao longo dos anos. Mestre, apesar de estarmos roubando há tantos anos, raramente conseguimos manter as coisas que roubamos. Nós apenas as levamos para o mestre anterior, disse Bêbado imediatamente. O rosto de Zhao mudou. Mestre anterior? Mestre, você está enganado, disse Bêbado rapidamente. Agora não reconhecemos os outros como nosso mestre. É só que crescemos com nosso mestre anterior que nos adotou. Depois que aprendemos magia com ele, ele nos enviou como grupo de mercenários imortais para coletar dinheiro para ajudá-lo, até que agora. Depois de ouvir Drunk, Zhao não se sentiu aliviado, mas seu humor ficou mais pesado. Qual é a identidade de seu mestre anterior? Bêbado balançou a cabeça. Nós não sabemos. Raramente o vemos. Seu servo cuida de nós. Mesmo se o virmos, ele estaria vestindo uma túnica escura que cobria todo o seu corpo. Zhao se sentiu mais pesado, descobrindo que as forças por trás de Bêbado e o resto não eram tão simples. Cultivar esses homens em magos de 7º nível desde tenra idade exigiria muita mão de obra e recursos financeiros. Mas essa não foi a pior parte. A pior parte era que, embora fosse difícil encontrar alguém com talento para magia entre 1 milhão de pessoas no continente, era ainda mais difícil encontrar alguém que fosse adequado para praticar magia negra. E, no entanto, as forças por trás deles foram capazes de encontrar 8 indivíduos talentosos em magia negra. Quanto poder seria necessário para escolhê-los e treiná-los? Outro ponto, Bêbado e os demais cresceram juntos, mas ficou claro que eles não moravam com o mestre anterior. Então, enquanto o mestre anterior morava em outro lugar, ele também treinou mais deles. Se assim for, então este era um assunto ainda maior. Gray viu que Zhao não parecia tão bem, então ele rapidamente perguntou, mestre, qual é o problema? Zhao olhou para todos e explicou sua conversa com Bêbado, bem como as especulações que havia feito. Os rostos de todos ficaram pesados. Zhao então tentou perguntar coisas pessoais a Bêbado sobre o mestre anterior que os adotou, mas Bêbado não sabia de nada. Eles só sabiam que quando crescessem, eles sairiam como um grupo de mercenários para ganhar dinheiro, então colocariam esse dinheiro em lugar designado. Raramente se encontravam. O outro simplesmente não entrou em contato com eles, então eles não sabiam qual era a situação. Não descobrindo nada, Zhao retraiu Bêbado e o resto de volta ao espaço. Afinal, embora a sala dentro do corpo do morto-vivo fosse grande o suficiente para tantas pessoas, ainda estava muito lotada. Gray não disse nada, mas ninguém tinha uma boa aparência em seu rosto. Eles realmente descobriram que desta vez não deveriam mexer com forças que eram tão grandes. Ninguém sabia quão forte era sua influência ou quais eram suas intenções. Mas era certo que essas forças não eram tão simples. Depois de um momento, Gray disse, mestre, não precisamos nos preocupar muito. Ninguém vai pensar que temos um grupo de mercenários imortais. O deserto negro é uma parte esquecida do continente. Pode imediatamente colocar Bêbado e os outros no pantano de carniça para que ninguém possa encontrá-los. Não devemos ter nenhum problema. Zhao assentiu, esperando que as coisas fossem assim. Agora, eles estavam muito fracos. Eles estariam mortos se essas forças por trás do Drunk realmente descobrissem que Zhao tinha um grupo mercenário imortal, sem mencionar que se a notícia se espalhasse,
Eles também teriam que lidar com aqueles antigos nobres do Império Aksu. Zhao não sabia o que dizer sobre esse assunto, então ele adiou para outra hora. Então se virou para Green e perguntou: Vovô Green, quando chegarmos à cidade de casa, não deveríamos planejar com antecedência e encontrar um lugar para segurar os rabanetes? Verde assentiu. Sim, mestre. Não se preocupe, há muitos lugares perto da cidade de casa. Podemos comprar uma pequena propriedade para que você possa guardar seus rabanetes e vendê-los para as pessoas do clã Marquei. Isso é bom. Mas embora tivéssemos um acordo preliminar com eles, agora que temos essa medalha de ouro, devemos conseguir um preço mais alto, certo? Zhao perguntou. Sim, esta medalha de ouro pode realmente ser uma grande ajuda para nós. Se pegarmos esta medalha de ouro para fazer negócios com eles, não sei como eles vão reagir, especialmente a senhorita Laura. Mestre, você é um preto muito poderoso. Mago, mas de repente você está vendendo vegetais. Verde riu. Eu acho que ela vai ficar muito surpresa. Todos, incluindo Zhao, riram. Agora Zhao tinha um compromisso mais firme com a agricultura. Embora eles tivessem uma boa força, com 2 pessoas no 8º nível e tantos mortos-vivos, ele ainda não conseguia esquecer que seus inimigos eram ainda mais poderosos. Aqueles antigos nobres do Império Aksu, se soubessem da força que o clã Buda tinha, eles se uniriam com medo e usariam o poder de todo o Império para destruí-los. Além disso, agora Zhao não deve provocar as forças por trás de Bêbado e o resto dos magos negros mortos-vivos. Se essas forças descobrissem sua situação, Zhao estaria acabado. Então, eles só poderiam ser discretos. Mas Zhao não se importou em usar a peça de ouro que Laura lhe deu. Mesmo se ele usasse, sua identidade seria conhecida apenas como um mago negro chamado Zhao. Se alguém quisesse rastrear suas origens, descobriria que ele veio da fortaleza de Montenegro, e nada mais. A fortaleza de Montenegro estava uma bagunça. Mesmo se alguém procurasse mais, eles ainda não suspeitariam do clã Buda. Afinal, Adão bebeu a água do nada, que todos no continente conheciam. E agora ele tinha esses mortos-vivos fornecendo a melhor cobertura para sua identidade. Ninguém pensou que alguém que bebeu a água do nada seria capaz de invocar essas criaturas mortas-vivas. Então, mesmo que alguém quisesse checá-lo, eles nunca notariam o clã Buda. Depois de experimentar uma batalha, Zhao entendeu melhor a verdade de que a força era suprema no continente Arca. Se ele não tivesse força, Laura seria tão gentil com ele e lhe daria a medalha de ouro. Se ele não tivesse força, ele poderia ter derrotado os 8 magos negros mortos-vivos. Se eles não tivessem força, mesmo que fossem para ganhar dinheiro, mais cedo ou mais tarde seria simplesmente arrebatado deles. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.